Galera, vamos começar mais um assunto. É um assunto curtinho, como havia comentado na aula anterior. Praticamente os materiais não trazem, porém, várias aplicações desse assunto, várias mesmo, inclusive questões de primeira fase, que já caíram na nossa região, que já caíram no Enem. Credo, professor, mas por que os livros não trazem? Eu vou ler para você no meu xodozinho aqui, ó, no meu CIRS, a introdução do capítulo. A hidrodinâmica é o estudo dos fluidos em escoamento. É um dos ramos mais complexos da mecânica, como se pode imaginar, considerando exemplos tais como o escoamento de um rio durante uma enchente ou a espiral formada pela fumaça de um cigarro. Se bem que seja verdadeira a equação força resultante igual a massa vezes aceleração, em cada instante para cada gota d'água ou cada partícula de fumaça, é fácil imaginar a dificuldade para escrever suas equações do movimento. Sacou, José? É como se eu tivesse que aplicar FR igual a MA em cada gota d'água. Então, é um estudo muito complexo. Aí você deve estar, fodeu de vez. Não, fica sussa. Para vestibular, a gente pega só na manha. Só nos princípios da hidrodinâmica e principalmente nas aplicações, que são muito interessantes. Tem um monte de experimentos disso daqui, é bem legal e são coisas do seu dia a dia. Aí quem vai fazer engenharia mecânica, engenharia civil, aí, meu amigo, quando você chegar nessa matéria, você joga água benta nos seus livros, entendeu? Porque aí o bicho vai pegar. Mas é para engenharia. Só que aí, cara, vocês vão ter que calcular escoamento de tudo quanto é coisa dentro de tubulação. Você já imaginou, se você não tiver um estudo da hidrodinâmica, como é que você vai fazer um gasoduto? Como é que você vai fazer um oleoduto? Como é que você vai fazer um escoamento de água numa cidade? Tem que ter um estudo profundo da hidrodinâmica. É um assunto fascinante. Mas fica tranquilo, senta na sua cadeira, relaxa, que a gente vai pegar bem manso e só para assuntos de vestibular, com um monte de aplicações, inclusive. Começando. A gente vai estudar o chamado escoamento laminar ou lamelar. É um escoamento que acontece em lâminas. Você já deve ter visto algumas imagens em túnel de vento, quando os caras jogam fumaça no túnel de vento. Estou te mostrando aí a imagem. Quando os caras jogam fumaça no túnel de vento, enquanto as linhas estão perfeitinhas, chama-se escoamento laminar. Quando as linhas ficam todas zoadas e a fumaça se espalha, aí chama escoamento turbulento. O escoamento turbulento é de altíssima complexidade o estudo. Altíssima mesmo, tá? De modo que vários tópicos do escoamento turbulento e aplicações não são perfeitamente entendidos. Por isso que a aerodinâmica é um assunto tão complexo e a Fórmula 1 sofre demais com isso, a aeronáutica sofre demais com isso, porque a aerodinâmica envolve escoamento turbulento. De sorte, estamos longe dele. Aqui eu estou representando o escoamento laminar ou lamelar, né? Olha as lâminas de escoamento perfeitinho. Se o líquido não tem viscosidade, a gente pode considerar tranquilamente que a velocidade na borda do tubo é idêntica à velocidade no centro do tubo. Fala para mim um líquido sem viscosidade. Pode falar o que você quiser que você não vai achar. Minto, vai achar sim. Se você falar um superfluido. Os superfluidos são determinados fluidos refrigerados a temperaturas próximas do 0 Kelvin, bem próximas. Aí ele vira um superfluido sem viscosidade. Aí essa condição é satisfeita, as velocidades são iguais. Para fluidos normais, aí sempre o centro tem maior velocidade do que na borda. Isso daí já caiu um monte. Isso daí já caiu no Enem, isso daqui já caiu na UEL, isso daí já foi até tema de redação, meu velho. No centro de um rio, sempre a velocidade é maior. Porque você está longe das margens, longe das bordas, normalmente a profundidade do rio é maior no meio, então a velocidade de escoamento é maior no meio e vai reduzindo com as bordas. Para líquidos reais. Para o nosso estudo, para as equações, a gente vai considerar o líquido ideal, sem viscosidade, então a velocidade vai ser a mesma em todos os ramos do tubo. Tranquilo? Muito bem. Equação da continuidade. Primeira equaçãozinha da hidrodinâmica. Ela vai ser carro-chefe para a gente para poder chegar na próxima, que é a equação de Bernoulli, onde nós vamos tirar várias conclusões interessantes.
Vazão 1 é igual a vazão 2. José, não vai falar que este troço aqui é um vaso grande. Aí seria com S. Vazão, volume pelo tempo. Professor, por que a vazão 1 tem que ser igual a vazão 2? Mas, José, se entrar 2 litros por segundo no cano, tem que sair 2 litros por segundo no cano. Não tem como, vai entrar mais água do que vai sair. Não tem jeito, é impossível. É assim que se descobre fraude, por exemplo, na Sanepar. A Sanepar detecta a vazão da caixa d'água deles. E a vazão da caixa d'água deles não está batendo com o consumo. Não está batendo com as contas. As contas estão vindo muito menores do que a vazão da caixa d'água deles. Fala, mas calma lá. Está saindo da minha caixa d'água 100 litros por segundo e eu estou recebendo de conta de água 80 litros por segundo. Tem gato na rede hidráulica aí, cara. Alguém está roubando água. Alguém está roubando água sem pagar. A vazão tem que ser constante num cano. Não tem para onde sair. Vazão é volume pelo tempo. Volume 1, tempo 1, volume 2, tempo 2. O tempo é o mesmo, né? Volume é volume de um cilindro, porque eu estou trabalhando com um cano cilíndrico. Então, a área da base vezes a altura. A altura eu chamei de ΔS. Então vai ficar a área 1 vezes o ΔS, a área 2 vezes o ΔS. Área 1, altura, que é o ΔS, área 2, altura, que é o ΔS. Mas sabemos, José, que ΔS por ΔT é velocidade. Área 1, velocidade 1, área 2, velocidade 2, e tiramos a seguinte conclusão. Quando o tubo tem uma área grande, a velocidade é pequena. Quando o tubo afunila reduzindo a área, a velocidade aumenta. Sempre que você afunila um tubo, a velocidade aumenta. É o que você faz com a mangueira, quando você fecha a ponta da mangueira para o jato sair com mais velocidade. Afunilou, ele saiu com mais velocidade. Isso se chama a equação da continuidade. É a primeira equaçãozinha nossa e ela vai ser bastante útil nas interpretações da equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é a que eu vou passar para vocês agora. Inicialmente, você vai assustar um pouquinho com a equação de Bernoulli, mas ela é muito legal, cara. Ela é muito legal, muito interessante e vão ter muitas aplicações. Então vamos falar desta bichinha. Vamos lá, galera. Vamos para dita cuja, para a equação de Bernoulli. Então aqui, cara, eu peguei um cano com todas as variáveis possíveis. Esse cano está com escoamento, por exemplo, da esquerda para a direita. Aí esse cano tem uma variação na área, consequentemente vai ter uma variação na velocidade e também tem uma variação na altura. Então são essas duas coisas. Como o deslocamento desse cano está da esquerda para a direita, essa força aqui seria a força de algum operador que está empurrando uma certa quantidade de líquido. Você pode imaginar que tem uma espécie de pistão aqui que está empurrando o líquido. Como o escoamento é laminar, a gente pode fazer isso. Então existe um trabalho desse cara aqui. Esse trabalho seria força 1 vezes o deslocamento. Só que daí a força eu substituo por pressão, né? Pressão vezes área vezes o deslocamento fica a variação de volume. Aí a gente cai naquela equação de gases, tá? Que também funciona aqui, tranquilamente para líquidos. Então o trabalho da força 1 é a pressão que o líquido tem aqui, né? Pressão P1, vezes a variação do volume, que é o volume que ele empurra de líquido. E esse trabalho é realizado sobre o sistema. É um operador que está empurrando. Lá do outro lado, o líquido está fluindo aqui para fora, o líquido está fluindo aqui para a direita. Então existe um trabalho dessa força 2, só que essa força 2 ela é uma força de resistência e o líquido vai ter que vencer ela. Então nesse caso, o trabalho 2 é realizado pelo sistema, né? O líquido realiza o trabalho sobre o meio, o líquido realiza sobre o meio. Então aqui, um operador realiza sobre o líquido e aqui o líquido realiza sobre o meio. Usando analogia na primeira equação, vai ser pressão 2 vezes a variação do volume 2. O trabalho líquido é realizado, por exemplo, por uma bomba. Não bomba de explodir, bomba de impulsionar líquido, né? Uma bomba hidráulica. Então vai ser o trabalho realizado sobre o sistema menos o trabalho realizado pelo sistema sobre o meio. É assim que se calcula o trabalho líquido. Então é como se fosse o trabalho motriz menos o trabalho resistente. Basicamente isso daí.
Entrou alguma coisa no meu olho aqui, um mosquito. Aí eu pego o trabalho líquido, vai ser esse carinha menos esse carinha. Como a variação de volume é a mesma, porque o volume que entra aqui vai ser o volume que sai aqui, eu boto o volume em evidência, chamei de delta volume ou simplesmente volume, e ficou pressão 1 menos pressão 2, que é a pressão nessa ponta aqui, né? Pressão 1 está aqui, pressão 2 está aqui. Pressão 1 menos pressão 2, que é a diferença de pressão, vezes a variação de volume. Bem simples, bem intuitivo, inclusive. Ah, qual é o trabalho da bomba? É a diferença de pressão que tem que vencer, vezes a variação de volume. Bem intuitivo. Nós sabemos que o trabalho é a variação da energia cinética. Só que é a variação de energia cinética quando não tem variação de energia potencial. Aqui teve. Variou tanto a energia cinética do fluido quanto a energia potencial. Então, o trabalho dessa força, o trabalho líquido dessa bomba, vai ser convertido em duas coisas, em energia cinética e energia potencial. Então, trabalho líquido é a variação da cinética mais a variação da potencial. A equação de Bernoulli vai sair daqui, de trabalho igual a variação de energia. Só que ela fica grandona, então eu vou ter que apagar o quadro e começar a deduzir toda a equação zona aqui. Vamos lá? Vou apagar aqui e já vou chegar nela. Então agora é a parte da equação, a parte da dedução. Dá uma respiradinha aí, bate cabeça na parede e me acompanha. Olha, quadro bonito, né? Só exatas que traz isso para você. Trabalho líquido, variação de energia cinética mais a potencial. Já deduzimos daqui, diferença de pressão vezes o volume. Aqui eu só abri. Energia cinética final menos inicial inicial. Variação das duas. No lugar do volume, eu vou usar a equação da densidade. Densidade, massa pelo volume. Se eu isolar o volume, fica massa por densidade. Substituir massa por densidade, repetir toda a escrita e cortei a massa em todo mundo. Olha que maravilha. Aí essa densidade eu passei multiplicando. Ele multiplicou todo mundo. Então na linha de baixo ficou P1 menos P2, pude tirar do parênteses, e a densidade passou multiplicando todo mundo. Aí eu só organizei o termo 1 para um lado e o termo 2 para o outro lado. Então aqui ficou o termo 1 e aqui ficou o termo 2. Então, na equação de Bernoulli, cada termo desse tem dimensão de pressão. Isso daqui tem dimensão de pressão e pressão. Tudo dimensão de pressão. Aqui é o termo relacionado à diferença de velocidade. Aqui é o termo relacionado à diferença de altura. E aqui é o termo relacionado à diferença de pressão. São os três fatores que importam no escoamento de um tubo. Essa equação completona desse jeito é para aquele tubo que eu mostrei para vocês, né? O tubo que é largão no começo, aí ele fica estreito e mais alto. Ou ao contrário, né? Mais baixo, mais largo, mas é aquele tubo que varia tudo. Na maioria dos casos, vai variar apenas a espessura do tubo e não a altura. Quando não varia a altura, esse termo aqui vai ser cortado com esse termo e a equação fica menorzinha. E essa equação, meu amigo, é aqui que as aplicações começam a aparecer. A gente sabe pela equação da continuidade que a velocidade 2 é mais elevada. A velocidade 1 é mais baixa. Então nós sabemos que esse termo vai ficar grandão e esse termo vai ficar pequeno, mas isso é uma igualdade. Para compensar, vai ter que ter um ajuste nessas duas pressões. Quanto maior o termo da velocidade, menor é o termo da pressão. A pressão diminui. Quanto menor a velocidade, maior é a pressão. Quer dizer que quanto mais rápido escoar um fluido, menor vai ser a pressão dele. Olha só que legal. Uma folha de papel, uma simples folha de papel. Eu vou desligar aqui o ar para não interferir. Aí. Ó, eu vou assoprar a folha por baixo e ela vai subir, ó. Tá. Qual a explicação para isso? Legal, o ar bateu aqui, provocou uma força, que é um fluxo de ar batendo aqui, subiu, de boa, tranquilo. Agora, qual que é essa explicação, ó? Eu tô assoprando em cima dela e ela tá subindo. Por que que eu assopro em cima dela e ela sobe? Porque quando eu assopro, eu reduzo a pressão nessa região.
porque aumentou a velocidade. Se eu reduzo a pressão, tenho mais pressão embaixo, menos pressão em cima. Qualquer semelhança com destelhamento de casas não é mera coincidência. Aqui está um belo telhadinho, né? Bonitão. Aí um alto fluxo de vento passando aqui, ó. Um alto fluxo de vento passando aqui. Reduz a pressão, aumenta a pressão. Telhadão, ó, sai voando. Construções grandes, galpões gigantes, para evitar isso daqui, eles têm portas gigantes nos dois lados, ou janelas gigantes. Então, no momento de um vendaval gigante desse, ele vai ter que deixar passar o fluxo de ar por dentro também. Porque se passar o fluxo de ar por fora e por dentro, a diferença de pressão reduz, a diferença de pressão reduzindo, evita o destelhamento do telhado. Quem fizer faculdade na UEL, você vai ver os xerox da UEL, eles têm o telhado separado da construção. Em Londrina, quem mora para trás do Catuaí e conhece o colégio chamado St. James, ele tem um telhado separado da construção. São dois motivos. Melhorar a refrigeração do ambiente, porque daí você deixa o telhado longe, ele faz uma sombra e não abafa o ar. Então ele propaga o calor de maneira muito boa. E evitar o destelhamento. Né? Você evita o destelhamento deixando o fluxo de ar passar pelos dois lados. Legal, começou as aplicações, começou a ficar divertido. Agora, eu vou explicar para vocês como é que funciona o tubo de Venturi e depois o tubo de Pitot. São duas aplicações da hidrodinâmica e vou mostrar experimentinho para vocês também. Já voltamos. Vamos então, galera, duas aplicações bem famosas que aparecem bem em vestibulares. São dois tubos famosos, ó, tubo de Venturi e tubo de Pitot. Vamos primeiro no tubo de Venturi. Um tubo largo, um estrangulamento e fica largo de novo. A gente já sabe que na região que tem o estrangulamento tem a maior velocidade. Se tem a maior velocidade, tem menos pressão. Nesse caso, é o escoamento de um líquido. Se é o escoamento de um líquido, tudo que eu estou pintando de azul aqui é líquido. Eu coloquei dois tubos e verifiquei um desnível desse líquido. E eu sei que quando tem um desnível de um líquido, significa que tem diferença de pressão. Então, saca só, a diferença de pressão é dada por DGH, a diferença de pressão DGH, que é P1 menos P2, P1 é a pressão maior, é essa daqui, P2 é essa daqui, e vai dar ali o DGH. A gente usa aqui a equação de Bernoulli. Eu posso substituir também no P1 menos P2, eu posso substituir a variação de energia cinética. Densidade, velocidade ao quadrado sobre 2, densidade, velocidade ao quadrado sobre 2. Eu posso fazer isso daqui também. As aplicações disso são sistemas de aspiração. Como num estrangulamento eu tenho menos pressão, eu consigo fazer sistemas de aspiração. Olha só que legal. Eu tenho aqui um copo de água, tá? Vou colocar um canudo aqui, ó. A água não sobe espontaneamente pelo canudo, mas se eu aumentar a velocidade do ar aqui em cima, eu vou ter uma redução de pressão. Aí eu vou aspirar a água canudo acima. Olha como é que eu aumento a velocidade, saca só. Aí, ó, faz uma espécie de spray. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Agora viu e inclusive molhou a câmera, né? Tá tudo molhadinha a câmera. Tá aí, cara, se eu trocar essa água por tinta, dá pra pintar minha bicicleta desse jeito aí, né? Esse sistema que eu acabei de fazer é usado num carburador de carro. O carburador de carro, que era o antigo carburador de carro, é esse tubo modificado, ó. Tira isso, tira isso. Agora aqui está passando gás, não é mais líquido. Aí tem um caninho aqui e aqui um reservatóriozinho de gasolina. Vem do tanque de combustível e joga nesse reservatóriozinho que se chama cuba. Lembra que eu falei que isso daqui, o tubo de Venturi, é usado para aspiração? Ao passar e reduzir a pressão, reduzindo a pressão, ele suga a gasolina. Só que a hora que suga, faz esse chuveirinho que eu acabei de te mostrar. Aí aqui vem ar, suga a gasolina num chuveirinho, e aqui eu tenho ar mais vapor de gasolina. Aí essa entrada de gasolina
ela é controlada por uma hastezinha que tampa aqui, ó. Ela é uma hastezinha bem pontudinha, a gente chama ela de agulha. Ela tampa aqui. E a agulha é controlada pelo acelerador. Então quando você acelera uma moto ou um carro, você puxa a agulha para cima, o fluxo de ar passa, suga a gasolina, teu carro anda mais. Ah, não quero que ele anda. Solta o acelerador, a agulha volta. Só que isso daí era o carburador, era antigo. Hoje é feito de maneira eletrônica. Mas nos sistemas de aspiração, eu quero aspirar água, quero aspirar um gás, até mesmo sistemas para fazer vácuo, a gente continua usando sistemas desse jeito. Então, aumentou o fluxo, reduziu a pressão e esse é o famoso tubo de Venturi. E você viu que sobe mesmo, cara. Tubo de Pitot, esse é famosão, cara. Esse serve para medir velocidade de avião. Ó, para medir velocidade de escoamento de gases. É um vaso comunicante com determinado líquido, eu posso usar mercúrio. E aqui o fluxo do gás. Nesse ponto onde eu tô com o dedo, o fluxo do gás tem a velocidade própria dele. E nesse ponto onde eu tô com o dedo, o fluxo é zero, porque o gás não consegue escoar tubo adentro. Então no ponto B, a velocidade do escoamento é zero. E no ponto A é a velocidade que eu quero medir. Porque o ar não consegue entrar dentro desse tubo. Ele está aberto, mas o ar não entra. Então velocidade zero e a velocidade do gás. Aí eu aplico a equação de Bernoulli, sem a diferença de altura, né? Pressão, densidade e velocidade sobre 2, pressão, densidade e velocidade sobre 2. No ponto B, a velocidade é zero. Aí vai ficar, soma isso daqui, vai ficar PB menos PA igual a D, velocidade sobre 2. PB menos PA, D, velocidade sobre 2. Só que a diferença de pressão eu meço no tubo. Densidade do líquido, gravidade e altura. Ó, todos os dados conhecidos. Densidade do líquido é conhecido, gravidade conhecida, altura conhecida. Posso medir. Densidade do ar eu preciso conhecer. A única incógnita que sobra, velocidade do escoamento. Os aviões têm tubo de Pitot. É lógico que não é com vaso comunicante de mercúrio, né? Aí já é sensor eletrônico. Mas o princípio é idêntico, Só não pode deixar congelar. Se você deixar congelar aqui, aí ele bloqueia, não tem igualdade de pressão dos dois lados aqui, ele não consegue medir mais nada, tá? Então tem que ter um sistema anticongelamento. Teve acidente aéreo que o sistema anticongelamento não funcionou, congelou o tubo de Pitot, o piloto não tinha noção da velocidade do avião, acelerou o avião demais, acelerando o avião demais numa tempestade, ele pode perder a sustentação e ele deu no oceano a 700 km por hora. Quando você bate no oceano a 700 km por hora, pica o seu avião. Ele moe o avião e, consequentemente, as pessoas que estavam lá dentro. Quando você faz um pouso forçado, você tira ao máximo a velocidade do avião e bate na água a uns 200 por hora. Até menos. Não, 200 por hora. Agora 700, meu velho, aí não sobra nada. Foi por causa desse tubinho aqui, ó. O lazarentinho congelou. Tem que ter um sistema anticongelamento. Vamos falar um pouquinho, para finalizar nossa aula, de fluxo numa bolinha de ping-pong. Vou te mostrar as linhas de fluxo e é uma experiência bem legal. Primeiro eu vou mostrar a experiência, depois eu te explico. Galera, vamos então para as últimas aplicações da nossa queridíssima hidrodinâmica, que geram experimentos muito legais. Saca só isso daqui. Eu deve ter visto isso na TV. Secadorzão de cabelo. Uma bolinha. Aí, ó. Legal. A bolinha ficou sustentada ali pelo próprio vento. Como que isso acontece? Por que a bolinha se estabiliza ali? Por que ela não sai daquela posição? Olha que interessante. Vou pegar uma bola fluindo no vento. Então aqui eu estou colocando velocidade na bola. Ali é velocidade no vento, mas é a mesma coisa, só uma mudança de referencial. O ar, ele tem viscosidade. Qualquer fluido real possui viscosidade. Se ele possui viscosidade, quanto mais perto da bola, menor é a velocidade.
porque ele vai ter uma interação com a bola, ele vai ter um arrasto com a bola. Então o que acontece? Quando o fluxo está passando aqui, aqui ele tem menos velocidade e aqui mais. A velocidade do fluxo de ar. Calma lá, se ele tem menos velocidade e aqui mais, quanto mais velocidade, menos pressão. Então tem menos pressão aqui. Faz com que apareça uma força puxando a bola para cá. Só que o efeito igual acontece do outro lado. Porque ela não tem rotação, essa bola. Se ela não tem rotação, o fluxo é igual dos dois lados e aparece aqui também. Então são duas forças puxando uma para cada lado. Quando ela tende a sair do equilíbrio, essa força diminui e essa força aumenta, puxando ela de volta para o equilíbrio. Um equilíbrio estável, sem rotação na bolinha. Então por isso que uma bola escoando no ar, sem girar, ela pega a trajetória retilínea. Lógico que se estiver sob a ação da gravidade, vai ser uma trajetória parabólica. Agora, se eu imprimo nessa bola uma rotação, aí já muda de história, mas muda totalmente. Chutei a bola para lá, imprimindo uma rotação nela. Então eu coloquei um efeito nela. Aqui acontece o seguinte, a velocidade desse lado do escoamento, ela diminui. Porque a rotação da bola dificulta o escoamento, aumenta o arrasto. Por lado de baixo, a velocidade é maior. Então, se a velocidade aqui é maior do que aqui em cima, na verdade esses vários vetores podem te confundir. Eu vou colocar só um vetor, porque eu preciso só da comparação com esse daqui. Preciso da comparação com esse daqui. Aí. Como aqui eu tenho mais velocidade e aqui menos velocidade, aqui eu tenho menos pressão, a bola vai ter a sua trajetória desviada aqui, ó. A bola vai fazer isso daqui. E se eu imprimo a bola uma rotação contrária a essa, aí o efeito vai para o outro lado. Ah, então eu estou com uma bola na minha frente. Vamos supor, vou pegar uma bola. Nada como ter acesso a qualquer equipamento de laboratório, não é verdade? Tá aqui, temos uma bola. Vamos supor que eu sou destro. Então estou chutando com esse pé aqui. A bola está aqui, eu vou pegar pela parte de dentro do meu pé. Então, ó, pegar aqui na perspectiva, vou pegar aqui, ó. Quando eu chutar assim, ela gira dessa maneira, ó. Então ela vai para frente, girando dessa maneira. Que efeito que ela pega? Na rotação do jeito que eu estou vendo aqui, se eu chuto ela com o meu pé de dentro e ela faz isso, a bola faz uma curva para cá. Sou destro. Só que agora eu vou chutar com a parte de fora do meu pé. Bati aqui, ó. Ao bater aqui, ela vai girando assim, ó. Aí ela faz a curva para o outro lado. É assim que a gente dá efeito em bola. Chama-se efeito Magnus. Efeito Magnus explica o efeito em bola. E para finalizar, a asa de avião, perfil da asa de avião. Olha que detalhe interessante. Na bola, sempre geram vórtices aqui atrás, ó. Esses malditos vórtices que geram aqui são o tal do escoamento turbulento. Meu amigo, isso é uma pedra no sapato para os engenheiros aerodinâmicos de aviões, de Fórmula 1, de carros de corrida e tudo mais. Você não tem noção como essa turbulência atrapalha. Mas ela acontece. Quer diminuir a turbulência? Usa esse tipo de perfil. É lógico que em avião, carro de corrida, tudo eles usam perfil assim. Esse perfil, afunilando aqui, ó, que é o perfil de gota, ele não gera aqueles vórtices ali atrás. E faz com que o escoamento seja o mais laminar possível, fugindo do escoamento turbulento. Agora olha só que legal. Qual é o caminho mais longo? Dar a volta por cima da asa ou por baixo da asa? Por cima da asa é o caminho mais longo. Então é onde o fluxo de ar tem que ser mais rápido. E você já sabe, José. Ah, você já sabe que quando o fluxo é mais rápido, o que acontece com a pressão? Diminui. Se a pressão diminui e aqui embaixo a pressão aumenta, acabou. Sustentação da asa do avião. Sustentou. Né? Só que tem que ter esse fluxo laminar aqui, coladinho na asa.
Se esse fluxo laminar descolar, pode perder a sustentação da asa, que eles chamam de ângulo de ataque. Se eu inclinar essa asa demais assim, ó, esse fluxo de ar descola e ele perde a sustentação. É como se ele patinasse no ar. É um troço muito bizarro. Galera, essa foi então nossa aula de hidrodinâmica, aspectos da hidrodinâmica. Eu tentei levar ela na maior das aplicações possíveis, porque é isso que aparece nos seus vestibulares, todas essas aplicações. Acredito que você gostou dessa aula. Acredito, porque ó, eu gostei de dar essa aula. Me diverti bastante com essas experiências explicando essas coisas reais. Fechou? Com isso nós terminamos toda a teoria dos fluidos, hidrostática e hidrodinâmica. E até o próximo assunto. Valeu, um abração, até mais.